Saudações a todos! Nesta sétima parte do curso Como Planejar a Produção Passo a Passo, ampliaremos questões iniciadas ao final do vídeo anterior, em relação às compras, quando as vendas não garantem o regular abastecimento da produção em decorrência do tempo necessário para o abastecimento de matéria-prima e componentes. Nessas análises e demonstrações, apresentaremos um novo indicador para a administração que é de grande utilidade na avaliação quantitativa e financeira dos materiais em movimentação em relação à regularidade da produção planejada. Lembramos a todos que treinamentos sobre os assuntos sendo tratados nesse curso podem ocorrer tanto de forma presencial como online. Contate para informações de atendimento personalizado à sua empresa. No vídeo anterior, vimos a lógica do conceito de tempo de suprimento de compras, ou lead time de compras, e a sua efetiva aplicação no planejamento da produção. Agora, veremos como estas informações podem ser utilizadas em uma análise mais abrangente. Observemos a seguinte situação. Aqui temos a ocupação da produção pelas vendas já contratadas demonstrada em um cronograma. Aqui temos os tempos de suprimentos de diversos materiais e componentes integrados à ocupação da produção. Analisando a integração das duas informações, observamos que o material 5 deve ter ordem de compras emitidas hoje e os materiais M4, M6 e M7 causarão interrupção da produção se nada tenha sido já planejado e executado. Isto é, a produção será interrompida por 5 dias úteis ou uma semana. Situação inaceitável, assim como é inaceitável o planejamento não ter mecanismos para identificar antecipadamente este tipo de ocorrência a tempo de encaminhar soluções. As soluções para evitar estas contingências dependem diretamente do tipo de produto e dos materiais e componentes em questão. Na situação já formada, percebemos que teria sido necessário calcular anteriormente, mas sem pedidos de vendas, a necessidade dos materiais M4, M6 e M7, que agora já acusam dias de falta futura. Na produção, especialmente manufaturados, isto tende a ocorrer em dezenas ou centenas de materiais e componentes com características e tempos de suprimentos variados. A alternativa clássica para enfrentar estas circunstâncias envolve a elaboração de um pedido projetado que, em seguida, tem seus materiais calculados e comprados. A variedade de produtos a serem projetados em um pedido simulado para gerar compras é baseada nas vendas imediatamente ocorridas, mais análise de entrada e saída de produtos em vendas. A quantidade de unidades a serem projetadas é definida pela produção dia planejada, multiplicada por um período em dias que impeça o desabastecimento futuro da produção, antes que ultrapassem o limite do tempo de suprimento. Por exemplo, se pretendemos comprar para um período de uma semana ou 5 dias de produção futura, se a produção dia planejada é de 4.000 unidades, então o pedido de previsão de venda será de 20.000 unidades. Estas 20.000 unidades de produtos finais serão distribuídas na variedade de produtos e suas características de acordo à estatística de vendas ocorridas. A partir desta projeção de vendas, ordens de compras são geradas para evitar o desabastecimento. Mas, repito, este procedimento deve ser feito antes do tempo de suprimento de maior duração já ter sido ultrapassado. Esses materiais, posteriormente, são administrados por MRP ou outro tipo de administração, sobre as vendas efetivamente ocorridas. A maior deficiência desse tipo de procedimento é que as projeções envolvendo produtos completos tenderão a gerar compras de todos os materiais, mesmo os que não acusam faltas futuras. Digo tenderão, pois podem ser aplicados procedimentos que impeçam compras desnecessárias. Além disso, algumas empresas, considerando seus produtos específicos, demanda de mercado, etc., optam pela compra integral de materiais com a efetiva entrada em produção do pedido de previsão de vendas. Geram, assim, estoques de produtos acabados para vendas e pronta entrega. Isto, obviamente, tem seus riscos e o respectivo capital de giro empregado. Porém, ainda na década de 90, desenvolvi a abordagem que utiliza o conhecido conceito de estoque mínimo em uma adaptação à realidade dos manufaturados, como mais uma alternativa para a questão da manutenção da regularidade do abastecimento de materiais e componentes. Em qualquer manual de administração, podemos encontrar referência ao estoque mínimo de materiais, isto é, a quantidade mínima limite de um material que, quando atingida, dispara novas compras para garantir o andamento da produção. Sem problema quando se trata da produção de inúmeros produtos, especialmente do setor metal mecânico. Porém, como é possível definir uma quantidade como estoque mínimo de um material
a ser digitado em campo específico da tabela do estoque se dezenas ou centenas de produtos com consumos diferentes e venda variável fazem uso desse mesmo material? Para responder esta pergunta, utilizaremos 3 aspectos já vistos anteriormente, porém em uma interação diferente. Se considerarmos a produção planejada não para um período de vários dias, mas para apenas um dia de produção planejada, e se esse total de unidades for relacionado à estatística de vendas ocorridas em um período próximo, então obteremos um pedido para um dia de produção planejado. Se este pedido projetado para um dia de produção tiver seus materiais calculados pelas respectivas fichas técnicas, então obteremos a necessidade de cada material para um dia de produção planejado. Se esta quantidade de cada material para um dia de produção for multiplicada pelo tempo de suprimento cadastrado para cada material, então teremos o estoque mínimo de cada material, dado que pode ter entrada automatizada em campo adequado na tabela do estoque de materiais. Como a estatística de vendas deve ser periodicamente reavaliada, por exemplo, uma vez por semana, a quantidade calculada para o estoque mínimo passa a ter um caráter dinâmico e não fixo. Não há como ser fixo na dinâmica de vendas em suas oscilações entre produtos e as suas características variadas que estamos considerando. Cada material passa a ter um indicador para a sua análise de quantidade em administração. As tabelas que seguem ampliam um pouco sobre a análise de venda e demonstram algumas situações e possibilidades. Aqui temos a análise de vendas considerando apenas 2 produtos, cada um com 3 opções ou características. Soma-se a estas opções 3 diferentes tamanhos. Nesta primeira análise está avaliada a proporção de venda de cada produto e opção, sem a variação de tamanhos. Aqui temos ampliada a análise de vendas, considerando os tamanhos em relação a cada produto e opção. Distribuindo um total de unidades planejadas, no caso 4.000, de acordo à análise de vendas, se obtém o pedido de previsão diária planejado. Aqui está em sua construção final. Nestas tabelas que seguem, consideraremos alguns materiais como exemplo de resultado de interação de pedido de previsão com ficha técnica ou engenharia do produto, que resultaram em valores de estoque mínimo para cada material deste exemplo. Aqui temos uma análise tardia, isto é, já existem materiais que acusam faltas em relação ao estoque mínimo previsto. Observem o material 4. Seu tempo de suprimento é de 17 dias. Porém, considerando os materiais já comprados, mas ainda não recebidos, aqui, os materiais em procedimentos de compras, aqui, os materiais já em estoque, aqui, chega-se um total de material aqui. Dividindo-se esse total pela previsão dia calculada, se obtém os dias e materiais em administração, aqui, no caso 15 dias. Este valor, comparado com o tempo de suprimento respectivo, resulta em uma diferença de 2 dias. Isto é, a empresa necessita 17 dias para adquirir o material, mas tem em administração apenas 15 dias de material. A diferença é de 200 unidades, isto é, os dias de diferença multiplicados pela necessidade dia prevista. O material 5, contudo, apresenta uma situação inversa. A empresa necessita 15 dias para adquirir o material, mas tem 17 dias de total do material em administração. Isto é, um excedente de 300 unidades, 150 unidades dia previstas, multiplicadas por 2 dias. Com esta mesma análise, os materiais 6 e 7 apresentam faltas de 5 e 3 dias, respectivamente. Nesta outra visão, do mesmo exemplo, é atribuído um valor unitário em reais a cada material, demonstrando o valor total de faltas que comprometem 5 dias de produção. Esta outra visão, com diferentes quantidades de materiais, demonstra o excesso de materiais em administração em relação ao mínimo previsto. Esta outra visão demonstra um equilíbrio em relação aos estoques mínimos. Esta abordagem para a avaliação dinâmica do conceito de estoque mínimo tenho sugerido como recurso de ERPs empregado em análises pontuais de estoques de empresas, etc. Em uma dessas análises, em empresa de grande porte em 2002, diversos materiais acusaram estoques para dezenas e até centenas de dias. Um destes com 1.500 dias apenas considerando o estoque físico. Em paralelo, os tempos de suprimento dos diversos materiais em sucessivas avaliações de vendas recentes não ultrapassavam 14 dias em média. Posteriormente, desenvolvi este recurso em linguagem Delphi em ERP para empresas de manufaturados. Segue um exemplo resumido de suas funcionalidades. Aqui determina um período para análise de vendas ocorridas com a base de dados que tem.
O resultado demonstrado em percentuais e unidades de vendas pode ser modificado excluindo produtos que não serão mais vendidos ou acrescentando novos. O resultado pode ser impresso para análise mais elaborada. Aqui é definida a quantidade de unidades planejadas para a produção diária. Em seguida, lotes são gerados em indexação específica que impede sua produção. Apenas servirão de base para a determinação de estoque mínimo. Em seguida, os materiais são calculados em interação com a ficha técnica ou engenharia do produto. Esses materiais não entram no módulo de compras, apenas servem como base para o cálculo de estoque mínimo. Ao abrir a administração de materiais, são possíveis análises que demonstramos nas tabelas anteriores, permitindo várias outras, como visão geral e com filtros, sendo filtro de materiais que, já tendo projeções compradas, tendem para excesso ou para faltas em relação ao estoque mínimo, materiais sem projeções que tendem para falta e excesso e várias outras análises. Assim, não pretendendo nem remotamente ser a palavra final sobre o assunto, mesmo porque vários aspectos sequer foram mencionados, apresentamos esse ponto de vista sobre um tema que, certamente, merece nossos esforços conscientes para a sua administração, pois, do contrário, se tornará fonte ou causa de inúmeros problemas que, nesta altura, já não terão solução eficaz. Em próximo vídeo, abordaremos outro aspecto das compras.